Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje não teremos nenhuma música na abertura do nosso programa, porque eu quero aproveitar ao máximo, novamente, os nossos convidados. Hoje eu trouxe 2 convidados para participar do nosso programa. O tema do nosso programa é meditação. Recentemente nós falamos de meditação na visão do Raja Yoga com o Guilherme Romano. Hoje nós vamos mais uma vez abordar esse tema de meditação. Só que quem vai falar de meditação é o Enki. O Enki, ele é um pesquisador espiritualista, professor de yoga, ele vai falar um pouquinho do trabalho dele. O Enki já chegou a dar um curso de yoga lá no nosso espaço, quando nós tínhamos o nosso espaço lá na Vila Prudente. O Enki, ele tem o espaço dele hoje, onde ele dá aula de yoga lá no Ipiranga. Então, pega uma caneta e um papel para vocês poderem anotar o espaço do Enki, onde ele dá as palestras, os cursos. E eu também estou aqui com a Mariana. A Mariana é do portal Lumel. Ela vai falar um pouquinho desse portal, que é um portal na internet de cursos. Então, lá tem curso de mediunidade da Maísa Intelizano, tem o curso agora do Enki de meditação, que começou recentemente. A Mariana vai explicar um pouquinho como é que é esse sistema de cursos pela internet. Eu sempre falo para vocês, né? Gente, sai um pouquinho da televisão, vai investir em você, vai fazer um curso. Se você não tem condições de sair de casa, faz um curso pelo computador. Se você não sabe mexer no computador, pede para o seu neto, para sua neta, para o seu filho te ensinar a mexer, que é muito simples, tá? Então, invista em você. Não perca tanto tempo da sua vida vendo novela, vendo coisas que muitas vezes não vão te acrescentar em nada. Você pode ver novela, mas o quanto de tempo você está desperdiçando com esse tipo de coisa? Procura se alimentar de outras coisas, de conhecimento, de sentimento, e não só de emoção, de euforia, ok? Então, pega caneta e papel para vocês anotarem tudo. Vamos aproveitar e já começar direto. Não vou falar muito na abertura hoje não. Enki, obrigado por você voltar aqui no nosso programa. A gente estava falando agora, né, faz tempo que você não vem aqui. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o público que não te conhece e fala um pouquinho sobre essa questão da meditação, que é justamente um dos cursos que você dá, no caso do teu curso online, né? Tá certo. Boa tarde a todos. Eu sou Enki, eu sou professor de Hatha Yoga. Eu comecei a minha jornada como professor de Hatha Yoga por volta do ano 2000. Desde então eu tenho ministrado cursos, palestras sobre espiritualidade de maneira geral e também sobre a filosofia e a tradição do yoga, a tradição espiritual indiana também de maneira geral. Dentro dessas possibilidades, eu tenho falado bastante sobre meditação, sobre um viés mais, digamos, universalista, não tão dogmático ou restrito, fechadinho, num modelinho, como normalmente tem se apresentado sobre o tema, né? Você acaba também falando de meditação de forma não tão religiosa. Exato. Porque as pessoas pensam assim, puxa, eu tenho minha religião tal, e aquilo que eu volto a falar aqui. A prática de meditação não vai entrar em conflito com a tua religião. Se você é católica, se você é evangélico ou é espírita, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque os orientais, budistas ou hindus praticam meditação que um cristão não vai praticar, né? Então a tua linha de meditação é justamente essa, é uma proposta de meditação sem ferir a crença das pessoas. Sim, mesmo porque a prática da meditação em si, ela surge num contexto em que os primeiros praticantes, as pessoas que desenvolveram essas práticas, elas não tinham uma ligação religiosa com alguma coisa. Elas viviam inseridas no meio natural e a prática da meditação ela surge para dar conta de um questionamento. Por que a gente não consegue ser harmônico com o meio como os animais são? Então, a prática surge na Índia Antiga, por mais
por volta de 7.000 anos atrás, cerca de 5.000 antes de Cristo, e surge dessa observação desses primeiros habitantes do subcontinente indiano, de perceber, existe uma ordem permeando tudo, né? A chuva cai na mesma época, os frutos amadurecem, os alimentos produzem na mesma ordem, né? E por que a gente não consegue ter essa mesma ordem? Por que eu fico irritado? Por que eu fico triste? Por que eu estou me sentindo sempre insatisfeito? Então foi através desses questionamentos que surge a prática da meditação. Então esses primeiros yogis, eles observaram que uma das coisas que eram preponderantes para a desordem ou a sensação de incômodo que eles tinham era essa sensação de distinção construída perante eles e tudo que os cerca. Então começaram a dar valor ao que estava fora em detrimento do valor interior. Então eles colocavam força. De maneira geral, nós ainda fazemos isso. Eu coloco força num objeto, numa pessoa, numa ideia, para me sentir firme e forte, entre aspas. Passa um vento, muda as coisas, aquilo que antes me trazia força já não me traz tanta força assim. E aí eu fico de novo buscando elementos externos para me sentir firme. Então esses primeiros yogis perceberam que esse hábito de ficar colocando força em coisas externas afastavam a eles mesmos do próprio potencial espiritual. Então a prática da meditação é uma ferramenta para resgatar esse contato com o que os yogis chamam de eu real, ou de maneira simplista falando, né, o eu superior, a luz interior, o nome que a gente quiser dar. Quer dizer, então, a causa para essa desordem, né, é justamente o afastamento ou a falta de autoconhecimento, a falta da pessoa estar centrada nela mesma. Exato. Segundo o ponto de vista dos yogis, toda vez que a gente amplia distinção entre coisas, ou seja, eu obviamente, ao olhar ao meu redor agora, eu posso observar, existe uma mesa, existe uma cadeira, existe um telefone, qualquer coisa nesse sentido. Ok, é natural distinguir coisas. O que torna o processo ruim é esse celular é o meu celular preferido. Essa cadeira é a melhor cadeira que tem, ou seja, essa atribuição de valor ao objeto de maneira exagerada, quase que como uma dependência emocional. Um apego, né? Um apego. Então, o que os yogis observaram lá atrás, né, há cerca de 5, 6 mil anos antes de Cristo, é que esse hábito de colocar força, né, dar um peso emocional a algo externo, para que a gente sinta uma sensação de vida, né, de ser, de sentido na nossa existência, é que causa as turbulências que a gente vem vivenciando. E agora, assim, eu vou me colocar do lado do ouvinte, que Sim. é leigo. Legal, isso que você falou. Mas como que a meditação vai me ajudar na prática, no dia a dia, na minha vida? Eu tenho um monte de problema, tenho um aluguel que está atrasado, lá na firma eu corro o risco de ser despedido. Quer dizer, um colega chato, um chefe implicante. Quer dizer, como é que a meditação, Henk, vai me ajudar no dia a dia? Pois bem, a meditação, muita gente acha que é ficar quieto, ficar em silêncio, parar de pensar. Normalmente essa é a ideia que tem. Não, meditar é ficar com a mente calma, quieta, parar de pensar. Não. A meditação é um processo de autoconhecimento. Então ela não é uma prática ativa, ou melhor, passiva. Ela é uma prática ativa. Você não fica quieto só esperando, você se investiga. Então a parte básica da prática da meditação é o exercício de autopercepção. Então, de maneira geral, eu ou você, a gente não tem muita clareza do que de fato dentro de nós, dos nossos conteúdos, são construídos por experiência concreta, direta a nós. E o que é crença, o que é achismo, o que é assimilação cultural. Então, às vezes, a gente está assimilando cultura, né, um modismo qualquer que se apresenta, e a gente começa a pensar e a sentir de uma maneira que não é realmente a maneira que a gente pensa e sente. Mas a gente nem percebe isso. E a gente vai como boi seguindo a boiada. Então, o primeiro benefício da prática da meditação é gerar em nós esse exercício de ponderação. De se questionar, peraí, isso que eu estou sentindo é meu mesmo? Isso que eu estou pensando é algo construído pela minha experiência direta?
ou eu estou aqui só, como se diz, né, papagaiando. Ou então, vamos supor, a pessoa ela está angustiada, ela está irritada, ela está com algum problema. A meditação pode ajudar ela a se entender, né? O que está causando essa angústia? Às vezes tem pessoas que têm até um problema e fazem acompanhamento médico, né? Tem uma síndrome do pânico, alguma coisa que precisa de acompanhamento médico, mas a meditação pode complementar o tratamento justamente nesse sentido, da pessoa entender o que está se passando com ela. Exatamente, porque a estrutura básica da prática de meditação é, primeiro, gerar essa autopercepção, gerar uma possibilidade da pessoa que está se expondo às técnicas de entender o que emocionalmente é ela e o que não é, o que ela está assumindo como sendo ela, mas que na verdade não é. Então, muitas vezes as pessoas não percebem, assumem o problema dos outros, vivem aquilo como se fosse dela e não conseguem se desvencilhar disso. Então, a base da prática da meditativa, no primeiro momento, é gerar clareza sobre essas distinções entre o que é seu de fato e o que não é. O que você está carregando de peso extra, né? À medida em que você consegue distinguir os seus próprios conteúdos, aí sim começa, segundo o ponto de vista do yoga, o caminho de autoconhecimento. Eles partem do seguinte: é impossível conhecer algo sem antes perceber esse algo. Então, primeiro vem a autopercepção. Ah, eu sou irritado, sim. Ah, eu sou chato. Ah, eu sou humilde. Ah, eu sou um cara legal. Tudo bem, você percebeu, você sabe que você é algo. Você tem algumas características. O processo de autoconhecimento seria um passo adiante. Seria aquele questionamento. Por quê? Por que eu sou tão irritado? Por que eu sou tão suscetível a influências do meio? Por que de repente eu pisar num cocô de cachorro me deixa fulo? Né? Aí a prática da meditação vai te dar também elementos, ferramentas para começar a entender qual é o gatilho real. Porque não é pisar no cocô que te deixa bravo. É alguma outra coisa que está por trás que a gente não está conseguindo perceber, que está sendo gatilho para essa irritação, para essa tristeza, ou qualquer outra variação emocional muito intensa. Tá? Às vezes até mesmo euforia, né? Porque a gente costuma dizer que só as tendências emocionais mais, entre aspas, ruins, é que são causadoras de turbulência. Não, às vezes uma alegria, uma euforia, deixa a gente tão cego quanto uma tristeza ou uma melancolia. Então, quer dizer, e a partir daí, do autoconhecimento, é que você pode fazer aquilo, né? A gente tem muito ouvinte que é espírita, aí sim é que você pode fazer aquilo que os espíritas chamam de reforma íntima. Exatamente. Como é que você vai reformar algo sem antes você perceber, trabalhar o que é esse algo, né? Exatamente. Exatamente. E já que a gente falou de reforma, o que você propõe no curso, que daqui a pouquinho a Mariana vai falar como é que é esse curso, como é que as pessoas, o que as pessoas vão encontrar lá na internet. Mas qual que é a proposta do teu curso? A proposta do curso de meditação é fazer com que haja o exercício de sentir a si mesmo. Sentir a si mesmo não como uma personalidade. Sentir a si mesmo como personalidade é importante num determinado momento. Por quê? Porque nós nos relacionamos no dia a dia pelo viés da personalidade. E o que é essa personalidade do ponto de vista do yoga? Não é nada mais, nada menos do que todos os conjuntos de crenças, rotinas, modelos que a gente utilizou para se relacionar de uma maneira razoável no dia a dia. Então, o yoga diz, a base da nossa relação é gosto e desgosto. Ninguém vai buscar uma relação de desgosto deliberadamente, pela vontade. A gente sempre busca estabelecer uma relação com algo, né, que nos traga uma sensação de prazer, de conforto, de assentamento. Então, sem que a gente perceba, a gente vai criando algumas rotinas que façam com que essa sensação de gosto seja mais constante. E a gente busca se afastar de tudo aquilo que traz uma sensação de desgosto. Então, o encadeamento dessas rotinas vão criando, por parte de cada um de nós, uma forma de ver o mundo, uma noção de realidade. Então, a nossa realidade, segundo o ponto de vista do yoga, ela é a variação
de tudo aquilo que eu sinto ser o superlativo em relação ao que eu sinto gosto, que me traz uma sensação de ordem, e o superlativo daquilo que eu sinto ser desgosto ou uma sensação de desordem. A média disso, a faixa central disso, é o que os yogis chamam de realidade aparente. Tá? Então, na prática da meditação, a gente busca primeiro entender como essa personalidade está agindo. Por que que eu crio uma relação de gosto com uma coisa e de desgosto com outra? Por que que hoje, por exemplo, eu gosto de Beatles e logo em seguida amanhã já não é mais Beatles, é Rolling Stones? Passa uma situação qualquer na minha vida e aquilo que antes era preponderante era, nossa, eu não sei como eu vou viver sem isso. Tira aquilo, vem uma outra coisa e substitui aquilo. Quer dizer, é sair do piloto automático. Exatamente. Né? É você começar a entender o que te move na tua vida. E isso vai te trazer até mesmo uma clareza para, de repente, você trilhar outro caminho na tua carreira, né? Ou no teu relacionamento, enfim. É uma revisão na tua vida, né? Sim, e que fique claro, né, que a prática da meditação, do ponto de vista do yogi, não é o sentar e fechar os olhos. Isso aí é como se fosse a ponta do iceberg. A prática da meditação, ela se estende para o seu dia a dia. É como você se relaciona, por exemplo, com o porteiro do seu prédio, com o atendente na padaria, né? Por que que de repente você, ao receber do cara da padaria lá, que está te entregando o seu pãozinho na chapa, um bom dia, você sai todo feliz. E se de repente o cara te atende de uma forma um pouco mais grosseira, ou sem, entre aspas, sem sal, você começa a achar que está tudo errado, que o seu dia não vai ser bom. Então, são gatilhos pequenos que o próprio dia a dia nos traz, que podem ser utilizados se a gente tiver clareza, se a gente estiver exercitando a lucidez, ou seja, saindo do automático, a gente pode utilizar esses gatilhos práticos do dia a dia para se ordenar. Então, o processo meditativo, do ponto de vista dos yogis, não é apenas o sentar e fechar os olhos. Isso é uma parte, uma pequena parte. O grosso está no dia a dia. E no caso, então, do curso, porque... Claro que para a gente trilhar esse caminho, para quem é leigo, né, a gente precisa de uma orientação. Muitas vezes a pessoa ela busca essa orientação, eu quero buscar dentro da tradição do Zen budismo, então você vai ter técnicas específicas, ou o outro dentro de uma outra tradição, você vai ter outras técnicas e tal. Mas muita gente, hoje em dia, não tem tempo. Eu tenho muitos ouvintes que dizem, eu gostaria de ir em um centro tal, mas eu não tenho tempo, ou eu já estou com idade, é ruim sair de casa. Eu escuto muito isso das pessoas que ligam lá pra gente. Então agora, o pessoal, vocês, né, criaram a Lumel, que é um portal de cursos. E um dos cursos é esse de meditação, tem de mediunidade, terão outros cursos também. Eu quero que a Mariana, então, explique para os nossos ouvintes, Mariana. Você que representa, tem toda a equipe aqui, o pessoal todo aqui acompanhando nos bastidores aqui da rádio, mas você está aqui representando o pessoal. Explica para o nosso ouvinte. A pessoa ela vai entrar num site, o que ela vai encontrar? Ela tem que fazer a inscrição, matrícula? Como é que funciona um curso online? Boa tarde, ouvintes. Vitor, é exatamente isso que você estava falando, né? A gente estava escutando o Enki, vendo tanto conhecimento, e o Lumel ele surgiu com esse propósito de compartilhar todo esse conhecimento que a gente já vinha estudando durante anos. Então, a pessoa que entra no portal do Lumel, ela tem toda a estrutura, então a gente pensou da melhor forma possível para tornar aquilo didático, fácil. Então, são diversas formas de pagamento. Então, a gente buscou facilitar isso também. A gente deixa uma aula disponível para a pessoa, porque realmente o que a gente se preocupou é passar esse conhecimento de qualidade com qualidade, né? Então, a gente teve toda essa preocupação com a edição. Então, vocês, ouvintes, vocês vão ver que como os nossos professores estão lá bonitos também. A pessoa vai assistir vídeos, as aulas são em vídeos. Vamos supor, ela se inscreve, aí ela coloca o nome dela, senha, ela entra lá dentro, no site, e aí ela vai ver, por exemplo, os professores dando uma videoaula. Isso, exatamente. Primeiro que a aula gratuita, ela nem precisa fazer o cadastro.
né? Então ela vai entrar, tem as chamadas dos cursos, ela clica no curso de interesse, né? Então a gente tem agora o de meditação do Enki, o de mediunidade da Maísa Intelizano. A gente está gravando o curso de chakras, sobre o funcionamento dos chakras, o que é também. Isso. Então, assim, ela clicando no curso, ela já consegue assistir uma aula gratuitamente, para ver se ela tem afinidade, né? Se ela gosta desse tipo de aproximação, né? E aí, fazendo o cadastro e optando por comprar um dos cursos, ela vai ter a videoaula e logo embaixo de cada aula ela vai ter uma apostila, que também é personalizada para o curso, né? Essa apostila, ela não vai receber em casa, ela vai ler no computador dela, é isso? Isso, tem um link, ela clica nesse link e aí vai abrir um arquivo PDF, né, que foi todo feito para esse curso. Dá para a pessoa fazer o curso, porque hoje em dia muita gente, principalmente os jovens, eu sei que teremos muitos jovens acompanhando esse programa pelo YouTube, lá no nosso canal, no canal Vivência Espiritualista, e a maioria dos jovens hoje é tudo pelo smartphone, ou pelo tablet, ou pelo smartphone, pelo celular. Dá para a pessoa assistir as videoaulas e ler a apostila pelo celular? Sim, ela consegue assistir pelo celular, e lembrando que são videoaulas gravadas, então ela consegue assistir no ritmo dela, a hora que ela quiser, né? Vai ter videoconferência? Olha, a gente já está tendo procura para isso. Fórum, né? a pessoa quer tirar dúvida, tem como ela deixar perguntas? Nós temos 2 canais, o fórum dentro da plataforma, e a gente também fez um grupo no Facebook, que é um grupo secreto destinado apenas para os alunos. Isso é muito interessante, Vitor, porque às vezes a gente vai num curso presencial e a gente não tem tempo de tirar dúvida, ou a gente fica com receio de levantar a mão e perguntar. No Lumio você vai ter esse espaço para fazer isso. Então você vai ter um canal direto com o professor, né? O professor, ele tem esse comprometimento, e que é muito importante para quem está começando a estudar e quem já estuda, de responder, né, de ajudar os alunos. Então a gente também tem essa possibilidade. Então legal, quer dizer, você pode fazer o curso pelo celular. Você está no metrô, no ônibus, voltando do trabalho, você pode estar assistindo uma videoaula. Parece que só do Enki são 35 videoaulas, né? Sim, com práticas, né? Com práticas. E algumas também com mantras cantados pelo Enki. Olha que legal. E é importante dizer, Vitor, que apesar de ser uma plataforma virtual, ela não é uma plataforma, vamos dizer assim, fria. Né? Essa disponibilidade dos professores, como a Mariana colocou, isso é algo concreto. Tanto eu quanto a Maísa e os outros professores que estão gravando seus cursos também, têm essa predisposição de estar sempre disponível ao aluno. Tá. Né? Então, nós estamos chegando nos minutos finais. Por favor, ouvinte, pegue aí caneta e papel. Vamos lá, então. Qual que é o site para a pessoa entrar e conhecer o portal? Tá, então é o www.lumeo, então você letrar lumeo.com.br. Ela entra, vai ter todas as informações. Isso mesmo. Tem mais algo que vocês precisam divulgar do portal? Mais alguma informação? A gente também tem uma página no Facebook. Isso. Que a gente posta diariamente vários conteúdos, e tem também um canal no YouTube que a gente publicou entrevistas com o Enki, com a Maísa. Como é que chama lá no YouTube? Lumeo Cursos. E lá no Facebook? Lumeo Cursos. Enki, qual que é o endereço rapidinho do teu espaço lá no Ipiranga? É na Rua Monte Alverne, número 182. Rua Monte Alverne 182. Ela é paralela a Ricardo Jafé. Né? E a nossa escola está bem próxima do Bob's, ali na Ricardo Jafé. Tá. Perto de qual metrô? Metrô Santos Imigrantes, dá em torno de 15 minutinhos de caminhada até lá. Quando tem palestra lá? Palestra a gente tem esporadicamente, não é uma coisa fixa, tá. Mas a gente tem as aulas especiais que incluem aulas de Hatha Yoga, os movimentos, e meditação, que ocorrem 2 vezes por mês, no domingo. O nosso próximo evento vai ser agora no dia 22, se não me engano, que é o próximo domingo, não amanhã, o outro domingo. Telefone para quem quiser entrar em contato com a tua escola de Hatha Yoga. 98420-2915. Repetindo. 98420-2915.
tempo passou rápido demais, eu quero divulgar o nosso endereço no YouTube. Você procura lá www.youtube.com/Vivência Espiritualista, onde temos várias gravações do meu programa de rádio, do meu programa de web TV. Procure o nosso site www.vivenciaespiritualista.com.br ou www.rcespiritismo.com.br, que é o site da Revista Cristã de Espiritismo, que é uma das revistas que eu publico nas bancas de todo o Brasil, e também tem a revista Caminho Espiritual. Se você não conhece, eu convido você, prestigie o meu trabalho. Procure nas bancas de todo o Brasil, Revista Cristã de Espiritismo, ou então a revista Caminho Espiritual. E o Henk vai me mandar matérias sobre meditação para a gente pôr na próxima edição da Caminho, combinado, tá, combinado. Legal. Eu agradeço então tua presença, quero que você volte mais vezes. Você também, Mariana, para falar obrigada. do próximo professor que for dar o curso lá. Quero que você volte para falar também pro pessoal que perdeu o programa de hoje. Fique na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. É isso aí, eu falei que passa muito rápido. Tem muito conteúdo. Você ouviu na Mundial. Valeu, Victor. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.